Olá, eu sou o Douglas de Freitas, sou curador do Inhotim e hoje, dando continuidade à série de diálogos, eu converso com o Rômulo Vieira Conceição, que é artista, convidado do Inhotim para fazer uma obra comissionada para inauguração agora em 2021. O Rômulo, enfim, tem formação em arte e geologia, né? É professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na geologia, então tem uma formação mista e tem um trabalho que lida com questões de arquitetura em várias mídias, né? Instalação, escultura, desenho, fotografia, e sempre trabalha com questões de mistura de espaços ou criação de espaços mistos, onde as arquiteturas se fundem, mas também se fundem numa relação que não é, apenas formal e estética, mas se fundem carregadas dos seus significados, né? Bom, a gente vai falar mais sobre o trabalho do Rômulo durante essa conversa. Rômulo, bem-vindo e muito obrigado por tudo, né? Pelo trabalho, pela participação aqui, por estar conosco nesse momento. Douglas, muito obrigado, assim, obrigado a todo mundo, assim, um time incrível, né, não preciso falar sobre o que ele significa, nem o tamanho do agradecimento que eu tenho a vocês, então é o inverso, eu que agradeço a vocês bastante, né, então bem-vindo a todos, espero que a conversa seja bacana para todos nós, né. Bom, Romulo, acho que a gente pode começar falando um pouco do processo, né? O Inhotim fez um convite para o Rômulo para desenvolver uma obra específica para Inhotim, né? E que dialogasse com as questões do Inhotim e da produção que Inhotim trabalha, né, na sua coleção, e também para que ele dialogasse de alguma maneira com o território do Inhotim. Então, o Rômulo teve aqui em Brumadinho e nas cidades da região, ficou um período passeando entre essas cidades, escolhendo referências e pesquisando arquiteturas, enfim, outros dados dessas regiões, né? E eu queria que o Rômulo comentasse um pouco sobre esse trabalho, né? Esse trabalho de campo, que foi sair do Inhotim e percorrer as cidades da região, né, de Brumadinho e também as cidades históricas de Minas Gerais, e como isso reverberou no trabalho dele. Minas Gerais sempre me encantou pelas cidades históricas, por toda a história, né, do Brasil. A gente não pode pensar na história do Brasil sem contar a história de Minas Gerais, alguns estados, todos os estados são interessantes, mas essa parte histórica forte, né, que ainda carrega e está lá, é Minas Gerais, né, e quando a gente olha isso, está dentro de um acervo arquitetônico registrado nas igrejas, né. Então a gente tem esse catolicismo brasileiro, né, que é totalmente diferente, inclusive em termos arquitetônicos, né, nosso rococó é diferente, o barroco é diferente. Então a religião foi interessante nesse momento. E engraçado também que, em paralelo a isso, eu tinha chegado em Inhotim justamente depois do acidente de Brumadinho. Então, entender aquelas pessoas, conversar com muita gente, né? A gente passei um tempo em Brumadinho, conversando muito em todo o entorno. Então eu vi também uma certa solidariedade, um conhecimento daquele fato, uma solidariedade até no sentimento, né? Todos sentiam a mesma coisa, basicamente. Ou seja, existia ali um momento de uma crença em alguma coisa melhor que viria para o futuro. Ou como aquele acidente tivesse repercutido e criado uma certa solidariedade, pelo menos no nível de sentimento. Claro que foi muito mais do que isso, todo mundo contava história, todo mundo tinha alguma história. Bom, então a gente tem duas coisas aqui. A gente tem uma ideia de uma solidariedade, um movimento de solidariedade também, uma repercussão daquilo que ativa, de certa forma, um movimento coletivo, não só naquela cidade, em várias cidades, talvez no estado e no país, todo mundo ficou sabendo daquilo. E tem todo o nosso histórico brasileiro, cuja religião é muito impactante, a religião é muito presente no nosso histórico brasileiro, né? Então, dito isso, a gente tem uma religião aí que eu acho interessante. Só que ao longo da nossa história, a gente tem a história do Brasil, ela é contada e recontada e recontada, e a gente ainda não conhece como é que ela é, porque a gente tem uma fantasia dessa nossa história, né? De vez em quando a nossa história ela é contada de uma forma lúdica, bacana, para ser vendido como um Brasil tropical, um Brasil legal, um Brasil que todo mundo participa e compartilha o mesmo lugar, e nós somos super legais, nós somos um país colorido e tudo mais. Só que, por incrível que pareça, a gente está vivendo um momento onde tudo isso está indo por terra. Então a gente está vivendo um momento onde as coisas estão divididas. E não só isso, ela está polarizada. E, talvez polarizada, eu acho que não são só dois polos, são muitos polos, e todos eles brigando entre si. E não é uma segregação só, é uma segregação que disputa, que cria conflito.
você falou do polarizado, eu acho que nem é mais polarizado, é pulverizado, né? Não tem mais polos, é tudo diluído e tudo confuso, né? Isso, muito confuso. Eu não sei se pulverizado parece que a coisa ainda está sutil, mas está tão forte, está tão intensa e tão marcada, né? Que isso que é estranho. Então eu volto para o começo da nossa conversa aqui. Então a religião, como é muito presente em Minas Gerais, é muito presente no Brasil e marcou várias situações, eu resolvi dar uma olhada nesse aspecto. Então, se a gente olhar do ponto de vista histórico, a gente sai de um momento onde a religião cria um aspecto lúdico, imaginário, né? Todas as religiões, de uma forma geral, as religiões cristãs, as religiões orientais, todas elas criam um imaginário, criam alguma coisa projetiva. E nesse momento a gente está indo para um aspecto de uma pragmaticidade muito forte, né? Onde essa parte lúdica e imaginária ela começa a desaparecer nas novas religiões, né, as novas religiões elas têm um caráter mais pragmático, onde a imagem, seja arquitetônica, ou seja imagética, né, quadros e esculturas, ela começa a ficar diluída. E isso é muito interessante, porque tira, de certa forma, cria um certo pragmatismo. Esse céu está no presente, esse céu está na terra, esse céu está onde eu habito. Então a religião começa a ser interessante nesse aspecto. Então, tendo todo esse acervo de bagagem, tendo o histórico dos trabalhos que eu venho executando e tudo mais, eu achei que era um momento de falar sobre as religiões e tentar sobrepor todas elas, né, num espaço aberto, que é em Inhotim, possível, onde a natureza também é um elemento, e é um elemento absolutamente orgânico, porque ela vai fazer o que ela quiser, né? A gente pode até podar, mas a árvore ela vai crescer, ela exige um certo cuidado para que ela obedeça o que a gente quer fazer, mas ela tem uma vontade própria. Então, juntar todos esses elementos num espaço que é orgânico, que pode fazer o que quiser, com elementos também que demonstre que isso é um momento histórico do Brasil, é um momento que o Brasil sempre está em construção, então a gente pode olhar para isso ainda como um processo construtivo de uma identidade brasileira e tomar decisões, né? A gente vai harmonizar isso, bom, ok, existe toda essa pulverização, né, que a gente está falando, polarização e tudo mais, mas é possível que a gente conviva nesse lugar onde as coisas possam viver em harmonia e comunhão, difícil isso, ou pelo menos dialogar, que possa haver um diálogo entre isso, ou tudo isso é estranho, essas coisas colocadas juntas fica desequilibrada, fica incoerente, então, como todos os trabalhos têm sido até agora, né? Então, nessa sobreposição do espaço, na realidade, não é só o espaço arquitetônico, é tudo o que ele significa, né? Público, privado, mais interno, mais exposto, o que é íntimo meu, o que é seu. Então, essas confusões criadas nesses espaços, que talvez sejam inabitáveis, inclusive, têm dimensão humana, mas talvez olhando para aquilo seja totalmente inabitável, vamos tentar isso nesse novo trabalho que está acontecendo em Inhotim. Eu acho que tem esse dado que eu acho que você já trouxe agora, que é uma questão do trabalho, porque não é uma construção de um mix de arquitetura formal, né? Elas vêm carregadas dos sentidos arquitetônicos delas. Então, é o playground com espaço interno, nunca são apenas, né, uma parede com uma janela, não é essa junção não é formal, né? Esses espaços aparecem carregados dos seus conceitos, né? E é o que acontece no Inhotim, esses elementos arquitetônicos que são deslocados da paisagem do entorno para a obra, eles vêm com as suas características dos locais, né? Enfim, estéticas, de cor. Claro que passa por um acabamento que vem do seu trabalho, num perfil que você desenvolveu, que acho também que é interessante você falar um pouco dessa produção de um acabamento de uma obra à distância, que é o que a gente está passando nesse momento, né? Mas eu acho que tem esse dado que é como no supercinema, entre outros trabalhos, onde esse mix não é apenas uma junção de espaços, é uma junção de conceitos de espaços, né? É de como esses espaços distintos coabitam. E nesse caso a gente tem uma coisa que une todos os espaços, que é as religiões, né? Mas tem um elemento que foge, que é uma fachada escolar com as carteiras também fundidas, né? E eu queria ver também como você entende essa relação, bom, por que desse elemento que
que é o elemento estranho a esse universo, porque mesmo tendo as grades, que também é uma recorrente no seu trabalho, essas grades também vieram dos espaços religiosos, né? Mas a fachada da escola, essas carteiras é o único elemento que à primeira vista parece deslocado desse recorte de elementos que você selecionou para o trabalho. Bom, a grade é recorrente, né? E cada dia que passa ela fica mais recorrente ainda. Eu acho que a gente viaja por aí, a gente passeia por aí e a grade no Brasil virou um elemento arquitetônico. Não existe lugar, não existe espaço privado ou público que não seja protegido por grade. É estranho até olhar algumas igrejas que têm as suas grades, que seria uma casa de Deus ou uma casa de uma entidade que você crê e que deveria ser aberta para todo mundo, mas ela tem uma grade. Eu acho que grade também é um sintoma dos tempos, assim, né? A gente sente isso quando, enfim, tempos mais violentos aparecem mais grades, depois elas são um pouco removidas, ou as casas novas têm menos, mas a presença da grade nas cidades, né? Elas representam também um dado, é a materialização de um sentimento de tensão e de risco, né? Eu vi a grade começar a se tornar muito presente no Brasil, né? Então, em todo espaço a grade está presente e essa grade tem um significado. Ela tem um significado de uma proteção, mas ao mesmo tempo de uma divisão que é clara na sociedade brasileira. A gente tem que falar sobre isso. Essa grade, ela separa. Enquanto a gente não conseguir... E ela não só... E ela é bacana, então ela está em Inhotim, né, no trabalho de Inhotim, e cada dia que passa tem me interessado mais a grade, porque ela tem uns artifícios que deixam ela com uma estética contemporânea ao seu momento. Então, de vez em quando tem uns arabescos, de vez em quando tem uns desenhos mais desenhozinhos, de vez em quando elas são geométricas, né? Caracterizando toda a evolução artística, cultural que a gente vai produzindo. Quando a gente faz isso na grade, a gente legitima ela. Quer dizer, eu contextualizo ela dentro da sua própria contemporaneidade. Eu não deixo só a grade vertical, aquelas lanças lá. Eu coloco um adereço, um ornamento que seja, algum elemento, né, que seja contemporâneo ao seu próprio momento. Mas essa grade não deixa de ser uma divisão. Lá em cima tem uma lança, tem um elemento que é agressivo. Quer dizer, que deixa claro a sua função. Ela vai fazer com que o que estiver fora fique fora e o que estiver dentro fique dentro. E aí, quando você coloca a grade no meio do negócio, né? Quando você coloca... O que ela está dividindo, de fato? Quando ela atravessa tudo, independente de uma geometria específica, independente do espaço que ela ocupa, independente do que está sendo ocupado para o lado direito ou esquerdo, inverter ou bagunçar um pouco essa sensação do que está fora e o que está dentro, na hora que coloca ela dentro de tudo, atravessando tudo indistintamente. Então, a grade, cada vez que passa, ela tem sido um elemento muito interessante para mim, porque ela está legitimada. E ela tá nesse lugar, ela sai desse lugar da segurança, né, que é o que deveria ser, né, de preservar uma segurança, bom, que é o que nem deveria ser, mas enfim, ela cada vez mais, no nosso contexto brasileiro, ela sai de um lugar, faz alguns anos já, inclusive, né, de manter seguro para falar de quem pertence e quem não pertence, quem entra e quem não entra, né? Que é uma outra relação. Isso. Uma coisa é você ter a grade para sua segurança ou para manter segura a sua casa, que já é um ponto a ser discutido. Mas cada vez mais que a gente vê no nosso país é essa relação de uma grade que limita quem pode entrar e quem não pode, quem pertence e quem não pertence a esse lugar, né? Então, acho que ver essas grades na igreja também está ligado a isso, né? Quem pertence, quem não pertence. Mas o pior, a partir do quê? Quem é que está ditando esse quem pertence e quem não pertence, né? Quem é que está dizendo isso, né? Isso é interessante, né? E quando eu olho, então, em termos... Já que a gente está pensando em construção cultural de identidade brasileira, a gente não pode esquecer a educação. Que, na minha cabeça, ao contrário da grade, existe o conhecimento que é libertador. Enquanto que a grade define o que está de um lado ou do outro, seja fora ou dentro, direita ou esquerda, para frente e para trás, ela é um elemento que, na minha cabeça, é um elemento arquitetônico e que define o espaço, define o que está lá e o aqui, né? Se a gente pensar em termos de espaço, é tudo que permite a colocação de objetos que definem suas relações. Quando a gente coloca a grade, eu tô na frente de uma parede que é totalmente... É um espaço qualquer. Se eu desenhar uma linha,
você vai ter o em cima e o embaixo. Essa grade que representa isso, né? Essa grade jogada num espaço qualquer, ela já define o que está lá e o que está aqui, que depende dos seus conceitos, depende de atributos de cada grupo social, de cada grupo ou de indivíduo que vai definir o que está lá e o que está aqui, e esse indivíduo vai ter que se posicionar em relação a essa grade. Então, esse elemento jogado no espaço vazio, ela já define alguma coisa que limita. Ao contrário disso, eu acho que a educação, que é libertadora, né, cujo aspecto, talvez de uma forma romântica ainda, é libertadora. Né, o conhecimento é libertador. Na medida que a gente adquire conhecimento, a gente se torna dono dos nossos próprios... A gente se torna dono dos nossos próprios atos, ou pelo menos responsáveis por ele. Né? Não sei se dono, mas pelo menos responsáveis por eles. Então, a gente está com dois elementos que são arquitetônicos, né? Então, aquela parede de escola, e aí eu fui buscar essa parede de escolas públicas, porque uma vez, eu acho que todo mundo que passei pelo interior, passei por qualquer lugar, uma vez identificado uma parede dividida no meio, né? Ela não tem bem um roda-meio, mas ela tem uma divisão, uma cor embaixo, uma cor em cima, aquelas janelas. E Minas Gerais é muito forte nisso, né? As janelas de Minas Gerais são incríveis. Então, na medida que você coloca esse elemento e contrapõe ele com uma grade, a gente está falando de duas coisas totalmente opostas, né? Convivendo no mesmo lugar. E eu acho que o trabalho de Diotin é isso. Ele não está dizendo nada, ele não diz, mas ele propõe que seja dito. A ideia foi um pouco isso. Não sei se, né? Ele tá tudo lá, e a gente pode escolher, é como se fossem elementos colocados juntos, né, ainda criando essa ideia de sobreposição, né, e a sobreposição é diferente da imposição, né, eu fico sempre na dúvida se é uma sobreposição ou se é uma justaposição, mas tudo tá lá, tudo existe, eu não sei se existe de forma harmônica, embora todos os trabalhos que eu venho construindo, eles olham para um período do Brasil, do ponto de vista artístico, que é muito forte, que é a nossa arte concreta, né, onde a cor ela foi escolhida para ser complementar, a geometria é muito forte, né, em todos os trabalhos ele está olhando para aquele pessoal que foi buscar os elementos que são mais, que tentam essa harmonia, seja da forma geométrica, ou seja, na forma de cor, né, usando cores complementares ou as cores primárias, depois vem um complemento ali, equilibrando o espaço em termos de cor, como se fosse uma grande pintura, né, onde se busca essa harmonia visual, mas no fundo, a gente tenta isso e a gente não consegue trazer isso para o nosso plano de vida existencial, né. O modernismo foi traído, é como se o modernismo tentasse fazer isso, e o Brasil é reconhecido pela arte moderna, pela arquitetura moderna, mas parece que a gente não traz isso para a nossa vida prática, né? Então, é esse Brasil que eu estou falando, é esse Brasil que eu falo em todos os trabalhos, que está olhando para esse modernismo que foi construído com essa ideia, mas que a gente parece que não absorveu na nossa vida prática. E o trabalho de Diotin é mais um dentro de uma linha de pensamento que eu venho tentando construir. Eu também acho que, de alguma maneira, a gente vem falando muito sobre isso nas nossas conversas, né? Que o que une tudo, né? O que une todas as diferenças, que é uma questão do trabalho, assim. Tem todas as religiões, estão todas lá, né? O que torna o trabalho, esse trabalho ecumênico, assim, de celebração, a primeira vista da fé, mas quando você põe esse muro de escola e você fala da educação como a possibilidade de liberdade, ao mesmo tempo que a religião também é vista também, né, como esse lugar da libertação, é um monumento à ideia de libertação, à ideia do que é liberdade, do que é libertação, e ao mesmo tempo tem essa grade dentro. Acho que no final tudo converte para um lugar de questionamento das divisões, né, e de uma busca por uma libertação e por uma união, que é um dado que é interessante pensar num trabalho onde aparentemente tudo se separa, tudo tá junto, mas tá brigando, tá se separando, pretende se separar, e ao mesmo tempo ele converge para olhar para um lugar único, né, para um objetivo único, que é o da comunhão, é o de estar tudo junto e de olhando para um ponto em comum, que é esse de autonomia e liberdade, né? Uhum. Não, Douglas, bem legal isso, né? Que a religião seria esse lugar libertador, né? Do ser humano, da independência do ser humano, porque você encontra um divino. Independente, todas as religiões vão buscar esse divino, né? Só que esse divino, de vez em quando, é mutável.
Né? Que divino é esse, né? E tu falaste uma palavra agora que é muito legal, que é ecumênico. A gente não tem mais utilidade. É bom que essa palavra volte, né? Eu me lembro das igrejas antigas que tinham seu espaço religioso sem trazer consigo os elementos da religião específica. Então, por exemplo, de vez em quando tem as igrejas ecumênicas. Ela tem uma arquitetura elaborada para que o indivíduo se encontre, para que ele olhe para dentro. Então, geralmente as proporções são bem diferentes, né? A proporção daquele lugar grande para que a gente se sinta pequeno na imensidão, né? Então, é muito legal ver a arquitetura, a capacidade que a arquitetura tem em transformar um indivíduo a partir de elementos arquitetônicos, elementos espaciais e trazer nele um determinado sentimento. Então, isso está lá. Então, os arcos são grandes, né? Eles têm quase 6 metros. Então, passear por isso, conseguir entrar por isso, penetrar por isso, essa multi-coisas que vai acontecer, eu acho que a ideia é essa. Então, trazer... E ao mesmo tempo, ao contrário dessas igrejas ecumênicas, que limparam todo o simbolismo, e aqui o que a gente está fazendo é colocar todo esse simbolismo para que ele conviva, para forçar a barra para que exista uma convivência. Ou não. Eu não estou dizendo que com isso a gente vai ver uma coisa harmônica. Talvez a gente veja uma coisa que brigue. Talvez a gente não se sinta muito harmonizado naquele ambiente, né? Não sei. Isso daí depende. É quando o artista projeta alguma coisa, ele vai para o público e volta do público para ele de volta, criando novos elementos, né? A gente não tem controle sobre isso, não devemos ter controle sobre isso. A gente só é um propositor, né? A gente só propõe uma determinada coisa e a coisa toma uma vida própria, né? A partir da observação, a partir do acervo de informação de cada um. Vamos ver. Eu tenho uma questão que eu acho, não sei se você vai conseguir me esclarecer ou se você já pensou sobre isso. É o seu primeiro trabalho a céu aberto, né? Acho que talvez seja o seu maior trabalho em escala, né? Mas o que eu acho interessante é que na arquitetura, principalmente na religiosa, né? Em muitas religiões, o teto, né? É essa representação do céu. E ao mesmo tempo esse espaço que você está construindo, ele é todo vazado e você tem o céu real, né? No fundo dele. Então, como pensar essa arquitetura... Como você está vendo isso, assim, dessa comunhão também com a natureza, que também, para algumas religiões, é um elemento sagrado e religioso, né? Porque o trabalho ele está no jardim, né? Ele está no meio da natureza, né? De verdade. E esse também é dado que eu acho que é um lugar para essa ideia do religioso bonito, que é a substituição desse céu arquitetônico pelo céu real. Que é até uma discussão na história da arte, né, no desenvolvimento da história da arte, né, dessas noções de representação do céu. Então ali tipo, não tem representação nenhuma, nem arquitetônica, nem de pintura. O céu é o céu, né? Isso que é mais bacana ainda, né, do ponto de vista religioso, de representação. Mas para nós que temos esse acervo de história ocidental, ele começa achatado e próximo, né? Uma coisa não representada. O céu dourado que era impossível na arte, né? Era um pecado, enfim, você não era permitido reproduzir. O céu humano jamais seria igual ao divino, então ele era dourado para falar, olha, o dourado é o divino, o azul é o humano, é mundano, vocês não podem representar isso, né? Então ele começa chapado e dourado, né? Nossa, é tão... E isso volta para o trabalho, para o momento atual. Vamos pegar isso que é bem bacana. Isso foi... Eu desenvolvi um mestrado em cima exatamente disso, dessa atualização, todo mundo já falou sobre isso, mas eu adoro isso, desculpa, eu adoro isso, essa evolução do entendimento do espaço físico ao longo da história da arte, né? Então, se a gente pegar o medieval, isso é um conhecimento corriqueiro, que eu acho que ainda falta olhar isso, né? Esse céu dourado, achatado, não representado, e essas figurinhas coladas, que na realidade e não eram pessoas, porque nada pode ser representado no divino. Daqui a pouco a gente tem o azul, que já dá uma certa profundidade. Daqui a pouco a gente tem a tridimensionalidade, que também dá uma profundidade, uma coisa mais... Não é que o espaço seja tridimensional, mas ele é melhor representado dessa forma, para dar um aspecto disso. E quando ele vai para o trabalho de Yotin, ele é o próprio céu. Quer dizer, é ilimitado ou limitado, depende das culturas, né? E está dentro desse espaço de jardim, de floresta, de ambiente, que ainda assim é uma criação humana.
né? O Inhotim, o jardim, é uma criação humana. Agora, se a gente pensar em termos de... Aí é que está o negócio, que eu acho bacana. O momento atual de hoje, né? Foi muito complicado, e a gente conversou bastante sobre isso, sobre o que pegar da religião. Então, se a gente voltar para esse lugar medieval, que é não representado, onde esse lugar, esse espaço divino é não representado, é o dourado, as figurinhas coladas, esse achatado, né? Aquele lugar que dá a mensagem, mas que não é o lugar, porque você não pode representá-lo. Isso é interessante daquele momento medieval. Quando a gente Você vem não para deve hoje, representá-lo, né? não pode, não deve, seria um pecado mortal representá-lo, né? Mas mesmo assim, aquilo dispara no indivíduo qualquer imagem. Se eu não posso representá-lo, eu até eu tiro a representação em si, mas eu não tiro do indivíduo a criatividade de poder imaginá-lo. E é isso e engraçado que hoje é totalmente o contrário. A gente tem uma possibilidade de criação de imagem absurda e ilimitada. O próprio espaço físico, o próprio espaço que a gente olhar em volta, ele talvez não seja tão. ah, Talvez a nossa capacidade de criação seja maior do que aquela que eu consigo observar, inclusive, que o espaço físico em si já é uma coisa ilimitada. Eu acho também legal, a partir também, puxando do que você falou, falar um pouco das pessoas no trabalho, os corpos no trabalho, porque no fundo, essas estruturas que você faz, elas ou são impossíveis de interação, em alguns casos, mas nas esculturas, né? No nosso caso, em Otim, ela é possível de uma interação que, não é, na verdade, não é uma interação, né? Você pode penetrar o trabalho, você tem você pode percorrer ele, né? Tem essa relação um pouco até com o próprio Magic Square, onde você tem uma estrutura que seu corpo penetra, você pode percorrer, mas não é de fato uma interação no sentido de pegar e subir, né? É um percorrer aquele espaço. Acho que tem, se eu não me engano, só o Super Cinema, onde de fato é prevista um corpo ali. Mas de alguma maneira, na verdade é prevista uma interação, né? É necessário uma interação, é necessário alguém para estar no cinema, é necessário alguém para fazer a compra no supermercado, né? Mas os outros trabalhos, eles não são. Eles não precisam da presença, mas de alguma maneira eles também precisam da presença, porque eles estão, enfim, que é um da arquitetura também, né? Ele tá lá e ele pressupõe um corpo que permeia aquele trabalho, que observa aquele trabalho, ou que entende aquela escala. Então eu ia achar interessante que você falasse um pouco dessa relação do corpo, como você pensa o corpo no seu trabalho, ou nos seus trabalhos, né? Então, eu começo a produzir em 2000. Eu já produzia antes, mas para valer, assim, com muita força, vem ali 2000. 2000 é um marco na minha vida. E ali antes, um pouquinho de 2000 e o começo do século, então, né, a gente estava tendo aquele envolvimento da arte interativa. Então tem que entrar, tem que apertar o botão, tem que acender uma luz, tem que voar, tem que isso e aquilo acontecer. E veio a tecnologia e tinha que ter um computador, e tinha que soprar a tela do computador para acontecer alguma coisa virtualmente ou não. Tudo isso é mágico, é fantástico, é maravilhoso, abriu espaço para uma arte específica e que era necessária e que a gente acompanha a tecnologia e a arte acompanha tudo isso. Mas ao mesmo tempo, o que me chamava a atenção é que quando o aparelho não acendia, a pessoa ia embora. Soprei, 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 nada aconteceu. Apertei o botão e nada aconteceu porque a luz estava desligada, porque o circuito queimou, alguma coisa aconteceu. A pessoa ia embora. E o que é a arte? A arte é além disso, porque aquilo dali estava sendo proposto de forma interativa, mas ainda assim era arte, né? A dimensão humana é extremamente importante, então tudo tem que ser no nível humano. Mas eu não quero tirar do indivíduo a capacidade de criação dele. Então, se ele sobe no escorregador e escorrega, se ele vai no balanço e se balança, etc, etc, de alguma forma eu tiro a capacidade dele de criar a possibilidade de imaginar seu próprio corpo naquele lugar que tem a dimensão humana para ele. Tem uma dimensão que ele pode usar. Mas na medida que ele usa, ele tira de si, eu acho que eu tiro dele, ou ele tira de si mesmo, a experiência da imaginação dele se balançando ali, que é muito maior, muito mais interessante do que ele simplesmente ir lá e se balançar naquele lugar que talvez seja até impossível de balançar. Então, essa capacidade, esse jogo entre a iminência dele poder usar e a impossibilidade dele usar e que deriva nele, espero que derive nele, pelo menos a imaginação dele estar usando, que é um pouco violento, isso tem um pouco de violência aqui, né? Tem um pouco de
eu não vou deixar você usar, como se fosse a grade. Eu dou tudo pra ti, mas eu não te deixo. É alguma coisa meio violenta, na realidade, para disparar uma outra coisa que seja imagética. Que a gente está falando isso nas religiões de novo. Então, que libere nele uma capacidade imagética, uma possibilidade de criação desse corpo humano, na proporção humana, olhando aquele objeto também tem a proporção humana, nas mil e uma possibilidades, de repente ele vai se balançar muito mais e ele vai conseguir aproveitar muito mais se imaginando balançando do que se balançando naquele lugar. Quando chega no supercinema, a gente precisava da utilização de fato. Porque ali a gente está falando sobre mercado, a gente está falando sobre outra coisa, a gente está falando sobre uma indústria. Não, e é uma confusão, porque assim, é uma arquitetura que já é muito presente, né? O Supercinema é um trabalho do Rômulo que ele faz, o Santander Cultural, que é uma arquitetura que era de um banco, né? Mas já não é, enfim, é histórica. E aí você embute naquela arquitetura, no meio dela, um cinema e um supermercado. Então é uma confusão total, assim, né? E aí é esse coabitar desses espaços, e diferente de outros trabalhos, eles também têm que coabitar e funcionar. Então o centro cultural continua centro cultural, o cinema continua cinema e o mercado continua mercado, só que tudo junto, né? Isso, e o banco continua banco, porque em cima tem era o banco. O banco ainda estava lá, né? Então você sobe as escadas, toda a parte administrativa do banco estava lá. E esse trabalho foi muito legal, porque se ele só fosse projetivo, aí virava teatro, virava um cenário, né? Ali precisa da interação humana mesmo, ocupando espaço e fazendo aquilo que ela faria dentro de um supermercado normal, dentro de um banco normal, dentro de um cinema normal, onde essa ação em si que era sobreposta pelas ações dos outros, porque na realidade você passava de carrinho na frente da tela do cinema, e estava todo mundo sentado comendo a pipoca. Então a ação em si já dava também essa sobreposição de atitudes, sobreposições de coisas, né? Então ali era necessário. A gente estava falando sobre o mercado, de repente tinha gente pedindo para assinar saco de arroz, né? Que era o arroz que ele compraria no outro supermercado, só que ele estava comprando num supermercado chamado Supercinema, e era aquela confusão entre o que é arte e o que é produto, mas sabendo que dentro do mercado tudo vem do mesmo lugar, tudo é produto, tudo na realidade é arte, cinema, seja cult, seja não cult, seja blockbusters, seja objeto. Aquela instituição que era o Centro Cultural legitimava aquele arroz como arte. E ao mesmo tempo, não, porque quando chegava em casa, se aquele cara não comesse arroz até hoje, ele jogou fora, porque né, já apodreceu. Então, era essa confusão que era necessária naquele momento, né? Onde a ação que era sobreposta às ações, que era sobreposta àquele objeto em si, ou aquela coisa em si, disparavam coisas dentro do ambiente de arte, dentro do ambiente do mercado, dentro do ambiente da mesma indústria, né? Era falar sobre isso também, através da sobreposição. Eu sempre acho legal pensar o supercinema em relação ao Inhotim, não, não porque tem uma... Porque, na verdade, não tem nenhuma relação formal estética nesse trabalho, né? Você tem outros trabalhos que tem uma formalização mais próxima, né? Mais, enfim, com as cores, com o acabamento estético que a obra do Inhotim tem, mas porque nas esculturas sempre tem a ideia da grade, mesmo que ela não esteja lá, que é essa junção do espaço público e do privado, né? De como esses ambientes, eles não podem, não deveriam poder coexistir. E é nesse ruído da junção do público, do elemento público com o elemento do privado, que, né, as esculturas aconteciam, né? Nessa impossibilidade de você ver aquele espaço externo misturado com o interno. E o supercinema é esse espaço, assim como, né, a escola, os espaços religiosos, é esse lugar que é esse semipúblico, né? Ele não é um espaço público total, não é aberto, e também não é o privado, no sentido de que você está sozinho, mas também é um lugar de uma experiência que é muito coletiva e privada também, né? A escola e a igreja é isso, você tem um coletivo ali, mas é uma experiência que é interna, assim como no supermercado, né? Você tem uma experiência ali, que é no conjunto, mas que é a sua experiência, a sua compra. E no cinema também, você tem todo mundo vendo o filme, porém, você está lá, você vendo o filme, né? Você está sozinho vendo o filme. Então tem essas duas relações que se colocam no trabalho, né? Que eu acho que também é
é onde você sai é onde você fica em cima da grade, assim, na verdade, né? Tipo, você não tá tendo esse espaço que é o público, nem do privado, como o pessoal, como a casa, né? E vai para esse lugar para discutir essas relações de público, do que é público e privado, numa outra esfera, né? Que é talvez psicológica também, assim, não só do corpo, né? Isso, é boa essa comparação entre o supercinema e o trabalho de Yotin, né? Porque eles têm a mesma grandeza do ponto de vista de tudo que está atrás dele. Então, por exemplo, o Supercinema eu tive que abrir uma empresa chamada Supercinema, contratar pessoas, pagar as férias e depois falir a empresa. Quer dizer, dos bastidores do trabalho, teve toda a partir que eu tive que obedecer institucionalmente, porque eu tinha que ter pessoas para fazerem. Eu tinha que pagar o turno dos caixas, eu tive que pagar um salário. Os produtos eram comprados, os produtos eram de verdade. De repente, tinha gente que nunca tinha entrado naquele centro cultural e entrava para comprar um biscoito porque precisava comer para voltar direto para o trabalho. Então, se a gente pensar em termos do que ele movimenta, né, que todo esse movimento que vai acontecer na ação das pessoas, né, ele funciona, ele dispara coisas a partir de um objeto, a partir desse espaço em si. Que, como você falou, ele pode ser público-privado, cinema, né? Não é, é para o público, mas é privado. No supermercado é para o público, mas é privado, né? Ele tem uma função específica, ele não é um diletantismo, né? Existe um mercado ali atrás. A gente vai agora pro Inhotim e essas religiões que são públicas, mas são, né, o que está por trás delas, e não, sem falar mal e sem falar bem de nenhuma religião, mas elas existem como espaços, né, elas existem como dogmas, religiões são dogmas, né, a gente não questiona, a fé é inquestionável, né, e essa é a base da religião, a fé é inquestionável, a gente acredita e vai para frente, né, mas como isso pode ainda assim ser manipulado, né, ou não, ou a gente consiga esse estado de libertação, de fato, como ela se propõe, né, mas de certa forma sempre um espaço de liberdade conduzido. Assim como entrar num cinema que é público, eu preciso pagar aquele cinema e assistir o que está sendo me oferecido. Eu não posso criar junto com o diretor ou o produtor do cinema o que eu quero ver, né? Eu estou sendo guiado para alguma coisa. O mercado, embora ele me ofereça 3 marcas, ele está me oferecendo um tipo de produto, né? Então, eu acho muito bacana que a arte consiga fazer isso por elementos que são ordinários, né? No fundo eles estão aí, né? É só um rearranjo. Talvez desde o princípio seja a grande questão do trabalho, né? Que usa a arquitetura como símbolo para isso, né? Nessa junção de peças e junção de espaços, mas a grande questão é essa, é o como conviver, o que é possível conviver, o que não é possível, mas pelo menos questionar a convivência das coisas, né? A coexistência das coisas, e acho que nesse sentido esse trabalho do Inhotim põe uma outra questão que, enfim, nesse momento é mais até política também, né? De como que essa que a gente acabou de falar no começo, como essa pulverização pode também conviver e pode também achar laços de alguma maneira, e talvez esse laço seja a fé na religião, a fé na educação e no conhecimento, a fé no artista que está propondo isso, né? A arte também como uma fé. Então acho que tem tudo isso no trabalho, né? De uma maneira o trabalho que está sendo feito para o Inhotim, ele traz todas essas questões de convivência e coexistência nele, né? Até no fazer dele, né? Pelo que eu estou percebendo, ele tá incrível, porque como se constrói um negócio desse tamanho no período de pandemia? De vez em quando as pessoas levam para casa um pedaço porque não faltou. Depois volta todo mundo e convive, e sabendo que é um período de que a coexistência no mesmo lugar tem que obedecer 2 metros. Bom, vamos lá, eu vou ter que confiar em ti, porque eu não tô contaminado, fiz meu exame, tu também fizeste, a gente tá bem ali. É uma experiência, o trabalho já está acontecendo, ele está acontecendo no fazer dele. Eu tô muito contente, assim, parece que tudo é trabalho, tudo é o significado dele. É sei lá, é muito interessante esse trabalho, é muito interessante. Esse poder que a arte tem, eu acho incrível, eu acho absurdo, não é? E sempre é uma construção, sempre é uma construção. Só que eu acho que a construção necessária hoje é a coexistência.
É a coexistência. A gente precisa falar sobre a coexistência, a possibilidade de coexistir, né? Para todos os campos, tudo que eu vejo, tudo que eu olho, já está caindo de madura há muitos anos, né? Bom, a gente teve todo deslocamento de populações, né, criando confusões, né? É um período interessante que a gente está vivendo. Eu acho que é um período que a gente vai ter que pensar sobre ele. Eu acho que a palavra convivência, ecumênico, essas palavras têm que voltar, elas têm que começar a habitar mais o nosso vocabulário diário. E eu acho que aí sim a gente não vai terminar numa coisa... diminuir um pouco dessa pulverização ou polarização em si. Acho que essa é a função de todos nós, assim. Bom, Rômulo, acho que é isso a nossa conversa de hoje. Eu preciso te agradecer pessoalmente por mim, né, enfim, várias conversas que a gente já teve e que cada vez que a gente conversa, assim, eu acho que vem mais assunto e vem mais coisa boa, assim. Sempre é muito boa a troca com você. E também agradecer em nome da instituição pelo trabalho e pela parceria que você fez com a gente, assim, pela confiança de entregar o seu trabalho, a sua obra na nossa mão para produção. E, enfim, por toda a parceria nesse momento, né, onde as coisas não estão fáceis no mundo, a confiança na nossa equipe, enfim, e toda a dedicação. E é isso, muito obrigado por tudo. Eu que sou totalmente agradecimento, assim, é só gratidão e a experiência está sendo incrível, é só agradecimento do meu lado, assim, é tudo ao contrário, eu acho, Douglas, assim. E nossa conversa é sempre rica e cada vez que passa, quanto mais a gente fala, a gente tem capacidade de maturar o pensamento, né? Quando a gente fala, parece que a gente observa e engole de novo e vai para frente. Então, as oportunidades de conversa contigo e com toda a instituição têm sido incríveis, então, só agradecer. Espero que o público também tenha curtido. Bom, Rômulo, obrigado pela conversa e a gente convida vocês a irem ao Inhotim, a virem ao Inhotim, ver ao vivo o trabalho do Rômulo, para pensar também sobre tudo que nós conversamos aqui. Obrigado e até a próxima.